Bom dia, meus queridos irmãos. Nesse primeiro domingo do ano, nós estamos aqui para nós iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Eu quero pedir a você nesse momento a que você volte a sua atenção para aquilo que nós vamos estudar nessa manhã, que é bênção para a sua vida. A palavra de Deus é sempre bênção para a nossa vida. Ela nunca é demais, ela sempre pode abençoar a nossa vida em muitos aspectos. Então, nesse momento, eu gostaria que você se desprendesse daquilo que você está fazendo e você pudesse voltar a sua atenção nesse momento para a palavra de Deus. Nós, nessa manhã, nós estaremos estudando sobre a vida de Abacuque, que foi um grande profeta, embora seja considerado como um profeta menor, porque por causa dos seus escritos, mas os seus ensinamentos eles foram grandes e foram valiosos demais para nós. Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu acho que quase todas as lições que a gente puder tirar da palavra de Deus para a gente seguir o nosso caminho, para a gente seguir a nossa vida, é de fundamental importância. Então medite comigo, medite conosco nessa manhã, naquilo que nós estaremos estudando. Nessa manhã de domingo abençoada, que Deus nos concede estar vivendo, estar em paz, estar com a nossa família, ou até mesmo você que não esteja passando por um bom momento. É um momento também de refletir, é um momento de meditar, é um momento de nós pensarmos naquilo que Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que Deus tem falado na nossa vida. Convido a você a orar nesse momento e logo após nós estaremos assim iniciando o nosso estudo. Senhor, nós agradecemos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós louvamos ao Teu nome, Te bendizemos, Te exaltamos na manhã desse domingo, desse primeiro domingo do ano. Que a Tua graça e a Tua virtude possa estar conosco. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada amigo que nos assiste, que participa conosco, que o Teu Espírito Santo seja, Senhor, derramado de tal maneira na nossa vida e na vida do Teu povo. Que o Senhor nos faça entender nessa manhã a Tua palavra, os Teus ensinamentos, e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos e de praticarmos a Tua santa e bendita palavra. É o que nós pedimos e agradecemos e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Abacuque, quando a adversidade são os tempos difíceis. Essa reflexão ela é feita pela educadora religiosa Ana Valéria de Mesquita de Araújo, é a autora do nosso estudo nessa manhã. É a vida que mudou de forma repentina. Nós fomos obrigados a nos acostumar com o novo que surgiu. Então nos vem à mente, como será a vida, como vai ficar a família, e como vai ficar o trabalho, como vai ser. E se chegar o desemprego, ainda que a nossa vida não esteja como gostaríamos, não devemos desistir de viver. Ainda que o nosso relacionamento familiar não esteja bom, nós não vamos desistir da família. Ainda que a nossa fé não esteja firme, nós não vamos desistir de Deus. Vamos meditar lá em Abacuque 3, do verso 17 e 18, e tentar entender a sua mensagem para nossas vidas. O profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, provavelmente vivendo dias difíceis da invasão babilônica a Jerusalém, trata do sofrimento dos filhos de Deus e conclama a todos a permanecerem firmes na fé, a fim de que Deus pudesse dar a vitória. Aí a frase que nós conhecemos bastante, conhecemos também no Novo Testamento, que diz que o justo viverá da fé. Façamos essa oração de Abacuque.
que declaremos que a nossa fé e a nossa confiança em Deus, e tudo vai mudar em nossa vida. Você crê? Muitos de nós experimentamos momentos difíceis na vida, mas a adversidade não forma o caráter. A adversidade, ela revela o caráter. É na adversidade que nós mostramos quem somos. Neste contexto, o profeta Abacuque estava vivendo uma adversidade. Todos os seus sonhos se frustram. Numa época de grandes incertezas morais e espirituais, a adversidade social abalava a sociedade do seu tempo. E ele então nos oferece uma jornada espiritual de um homem que vai da dúvida à adoração, da incerteza à fé, da angústia à segurança em Deus. Ele demonstra ser uma pessoa com grande senso de justiça, que não permitia ignorar a violência vigente. Seu desafio era aprender a confiar em tudo que pode e que é fiel. Tudo que ele plantou, tudo aquilo que ele esperava colher, tornou-se decepção. Para o tempo de incerteza, não podemos perder de vista as 3 verdades que nos ajudarão a esperar pacientemente no Senhor. Não temais, aquietai-vos, espera, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Sempre que nos sentimos agitados, incomodados, vivendo aflições, podemos estar certos de que necessitamos de parar, orar e esperar no Senhor antes de tomar decisões. Vamos ver o que o profeta Abacuque nos ensina para podermos vencer as adversidades. Então, esse início aqui, essa introdução, ela nos fala que nós fomos esse ano obrigados a nos acostumar com o novo, né, com aquilo que aconteceu, a adaptar a vida, a viver um tempo diferente que nós estamos vivendo, e até a gente já escuta bastante a expressão chamada novo normal. Então ele pergunta, né, o que vem à mente? As nossas dúvidas peculiares, elas são as dúvidas de todo mundo, né? A gente pensa, como é que vai ficar a nossa família, como é que vai ficar o nosso trabalho, como é que vai ficar o nosso emprego, se o desemprego bater a nossa porta. E aí, ainda que a vida não está como nós gostaríamos, nós não vamos desistir de viver. Não é uma adversidade, não é uma pandemia que vai fazer com que a gente desista da vida. E também não é uma dificuldade, às vezes, na família que vai fazer a gente desistir do relacionamento familiar. E não é também um abalo na fé e que vai fazer a gente desistir de Deus. Ela nos orienta nessa manhã. A gente vê aquilo que Abacuque 3, 17 e 18 diz. Nós vamos ler aqui na palavra de Deus, Abacuque lá no capítulo 3. Versículo 17 e 18, ele vai dizer assim: portanto, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, pois Jeová é minha força, e fará os meus pés como as servas, e me fará andar sobre as alturas. Então aqui a gente vê esse princípio de Abacuque, é exatamente esse princípio que nós precisamos entender para que a gente possa continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Abacuque estava vivendo numa época de incerteza moral, de incerteza social, em que Jerusalém foi invadida. Então, a única coisa que ele poderia oferecer
exatamente isso, aquilo que ele fala aqui, a questão de ir, né, da incerteza à fé, da angústia à segurança. Isso demonstra, na verdade, né, de que esse grande senso de justiça que Abacuque tinha não permitiu ele ignorar essa violência, esse tempo difícil que a gente está vivendo. Ele fala algo aqui bacana também, né, a autora da lição, a respeito do caráter, né? O nosso caráter cristão, ele é moldado pela fé em Jesus. À medida que a gente vai vivendo a fé em Jesus, o nosso caráter vai sendo moldado. Então, quando nós vivemos um tempo de adversidade, esse caráter ele se revela, ele aparece, né? Ele se mostra quem realmente nós somos. Então, é na adversidade que se mostra o verdadeiro caráter, porque a pessoa que tem um caráter cristão, que tem um caráter de Deus, num tempo de adversidade, ela vai saber muito bem caminhar, ela vai saber como proceder, sem que ela corte volta, sem que ela ignore, sem que ela não pense, né, de uma maneira racional, de uma maneira séria, aquilo que se deve fazer, e principalmente a questão da pessoa confiar em Deus. O primeiro ponto aqui, que é exatamente o texto que nós lemos, no versículo 17, parte A: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide. A figueira ela tem um símbolo de prosperidade e de segurança, mas assentar-se debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira não haverá quem os espante. Está lá em Miqueias capítulo 4, versículo 4. Os frutos da figueira são os remédios para as úlceras, de acordo com Reis 27. E disse mais Isaías: tomai a pasta de figo, e a tomalha puseram sobre a chaga, e ele sarou. As flores geram frutos, e logo, se não floresce, não haveria frutos. A figueira no Novo Testamento, ela também é utilizada por Jesus para falar da celeridade espiritual do povo, naquele episódio da figueira, lá nos evangelhos de Mateus e de Lucas e de Marcos. Ela simbolizava a vida espiritual de Israel, né, que era uma vida que não produzia frutos. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira, exatamente fazendo isso, fazendo uma referência à vida infrutífera do povo de Israel. Então nós temos aqui, ele faz aqui também uma pergunta, dizendo como vai a nossa produção, como vai a sua produção, a produção dos seus frutos para Jesus. Saiba que ainda que a figueira não esteja florescendo, continue crendo que Deus vai honrar sua fé. Ainda que estejamos vivendo adversidades desses dias, creamos no Deus que continua no controle de todas as coisas e nos dá a esperança de dias melhores. Nem que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, do qual simboliza a prosperidade, a paz espiritual, o comércio e a renda. Para nós que temos esperança em Deus, ele apresenta, como diz lá em João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Jesus se apresenta como a videira verdadeira, como símbolo da paz, como símbolo da alegria. Ainda que falhe o produto da oliveira, né? Agora aqui não mais a figueira, mas a oliveira, né, que era nativa era uma árvore, né, nativa daquela região da Palestina. E quando Israel entrou, né, lá no começo, lá em Deuteronômio, para tomar posse da terra prometida, a oliveira, né, que é o seu fruto é a azeitona, ela já foi encontrada lá na terra, lá no início, lá em Deuteronômio. Então ela produz azeite que servia para diversas coisas, para unção, para outras utilidades. Um fato curioso
é que a oliveira é uma das poucas árvores que são capazes de atingir séculos de vida sem nunca adoecer. Quer dizer, ela pode atravessar de um século para o outro sem ter nenhum problema de doença. Daí a associação dela com a cura, com a saúde, com a longevidade. Podemos dizer ainda que falhe a sua saúde, todavia nós podemos confiar em Deus, pois Ele pode curar todas as nossas enfermidades. Como diz lá o Salmo 103, versículos de 1 a 5, que é Ele quem sara todas as suas enfermidades e que perdoa todas as tuas iniquidades. Você está precisando de cura? Tem alguém na sua família que está enfermo? Vamos orar e vamos pedir a Deus a cura. Deus já curou a nossa alma e ao nos dar o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. E parte C, e os campos não produzam mantimentos, nos currais não haja gado. Com a invasão do exército babilônico em Jerusalém, toda a criação de animais ela foi levada como despojo, e o povo ficara em completa pobreza e miséria, passando fome. Não teria mais gado, não teria mais leite para as crianças, e o desespero começaria a tomar conta das famílias. Aí o profeta Abacuque convida o povo a continuar crendo em Deus, que ainda que nos currais não houvesse mais gado e o trigo faltasse, o melhor alimento ele seria a fé. A fé poderia alimentar a vida das pessoas. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então ele diz, ainda que isso viesse a acontecer, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria ela vem do Senhor. Devemos sempre buscar essa fonte que se encontra na fé e no relacionamento com Ele. Abacuque aprendeu a confiar em Deus mesmo diante de um coração amargurado, com adversidades à sua volta. Depois que os babilônicos passaram por Judá, não restaria muita coisa de valor. Eles destruíram as construções, saquearam os tesouros, devastaram as lavouras, os palmares, a economia se desintegrou, não haveria motivo para cantar. Contudo, Deus ainda estaria sentado no seu trono, cumprindo os propósitos divinos para o seu povo. Abacuque não podia se alegrar com as adversidades, mas ele podia se alegrar no seu Deus. Ele dá uma receita para nós nos alegrarmos. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele sabia que aconteceria, que toda a terra seria devastada. Porém, ele tinha certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo estava ruindo ao seu redor. Os ímpios pareciam prosperar mais do que os justos. Entretanto, ele trocou toda a aflição que sentia por uma esperança inabalável em Deus. A nossa alegria deve ser independente das adversidades em que estamos vivendo. A nossa alegria não poderá depender de outras pessoas ou situações. A alegria que depende de pessoas ou coisas ou situações será sempre uma alegria momentânea, passageira. A alegria que depende de mecanismos externos sempre será deficitária. A nossa alegria está em Deus e não nas pessoas, objetos ou em situações que nós temos. Então, todavia, nós devemos nos alegrar em Deus, todavia, nós devemos nos alegrar no Senhor. Abacuque, vivenciou essa situação com o povo, em que todas as coisas foram praticamente devastadas, principalmente o gado, que ele vai falar aqui, ainda que nos campos não haja mantimento, e ainda que nos currais não haja vacas. Diante dessa situação, ele coloca aqui de que ele se alegraria, não naquilo que estava acontecendo, mas ele se alegraria no Deus da sua salvação, porque ele sabia que Deus poderia ir muito além daquela situação. Ele tinha a fé de que Deus poderia fazer muito além daquela situação
da qual eles estavam vivenciando. Então, a nossa alegria, ela deve ser independente das adversidades. Nós não devemos colocar a nossa alegria nas coisas e nas pessoas, porque tanto as pessoas quanto as coisas, elas têm um tempo e elas não são duradouras, nós somos passageiros, assim como as coisas também que nós temos, elas são passageiras. Então a alegria, a nossa alegria, ela não deve ser momentânea e nem passageira. Ela não deve depender de mecanismos externos, porque ela é uma alegria que depende de mecanismos externos, ela se torna uma alegria deficitária, ela é uma alegria passageira. Então a nossa alegria, ela deve estar em Deus e não nas pessoas ou não naquilo que nós temos, mas a nossa alegria, ela deve estar no Senhor. Todavia eu me alegro, embora o profeta estivesse num abismo ali, na beira da derrota, da desolação, ele rendia toda a sua esperança em Deus. A sua certeza jamais seria deixada à mercê das vicissitudes da vida, que o circundavam. Ele tinha que encontrar um testemunho em Deus no seu próprio coração, quer dizer, na sua própria mente, na sua própria fé. Ele precisava achar esse testemunho em Deus. E nós também, diante das adversidades, a gente precisa também encontrar no nosso coração um testemunho em Deus. Eu sei que a gente ouviu falar na igreja, eu sei que a gente ouviu os irmãos falarem, o pastor falar, em quase todos os cultos a gente tem falado a respeito da gente vencer as lutas, vencer as adversidades, da gente ter fé, da gente ter esperança. Mas diante de tudo isso, tanto que a gente escuta, que a gente vivencia, o que você precisa encontrar? Você precisa encontrar no seu próprio coração a fé e a paz em Deus. Isso é uma coisa que é individual. Isso é uma coisa que, infelizmente, nós não podemos encontrar um pelo outro. Eu não posso encontrar para você. Você precisa, assim como o profeta Abacuque, no seu próprio coração, na sua própria vida, ele está dizendo aqui no seu próprio coração, mas na sua própria vida você encontrar essa paz, essa fé em Deus, para que você possa vencer as suas adversidades, você possa vencer as suas lutas. O que nós fazemos, na verdade, é contribuir um com os outros para que isso se torne mais leve. Mas a sua experiência de fé, ela precisa de ser pessoal. A sua experiência de fé em Jesus, ela precisa de ser sua, ela precisa ser pessoal, para que você possa encontrar a paz e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus. Para finalizar, mesmo no meio da ruína absoluta, da fome abjeta, o que ocorreu quando os babilônios capturaram Jerusalém? Isso está relatado lá em Lamentações 12 a 20, 4, 9, 10, e ainda no capítulo 5. O profeta estava preparado para confiar em Deus. Ele percebeu a paz interior que ultrapassava todo entendimento. Interessante aqui, encontrada pelo profeta, a questão de encontrar a paz interior, e nós vamos, a partir daí, entender de que a gente não depende de uma prosperidade externa apenas, de que nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor, para que a gente também possa ultrapassar, chegar nesse limite de fé que ultrapassa as barreiras externas, ultrapasse as barreiras dessa vida, para que a gente possa encontrar a paz interior. O profeta, com toda a adversidade que estava iminente, ele declara a sua fé, falando que nada faria abandonar a Deus, e contudo ele se alegraria no Senhor. Ainda que viesse as dificuldades, contudo,
ele confiaria, ele se alegraria no Deus da sua salvação. Também é um outro ensinamento para nós, né? Diante da adversidade, né, que ela está iminente, é preciso que a gente declare a nossa fé, é preciso que a gente faça como o profeta Abacuque, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento, ainda que nos currais não haja ovelhas, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então isso é declarar a fé diante de Deus. Nós, diante das adversidades, nós muitas das vezes nós temos essa cultura, né? Muitas das vezes da gente reclamar, da gente espraguejar, da gente só se lamentar, da gente não tomar, né, como a palavra de Deus aqui está nos ensinando nessa manhã, a gente tem uma postura de fé, né, e a gente saber no Deus, né, em que nós professamos a nossa fé, porque muitas das vezes a gente fala, né, da nossa boca para fora, de que a gente tem fé, de que a gente confia. Então é exatamente no momento da adversidade, como foi falado aqui na lição, é que esse caráter cristão ele se revela, que ele se mostra, e ele precisa de se mostrar exatamente baseado na fé em Deus, baseado no Deus da salvação, em que o profeta exalta aqui diante da sua adversidade. Ainda que venham os problemas, declare a sua fé e a sua confiança nele, né? Seja um vencedor. Não importa se nós estamos em momento de necessidade ou em momento de fartura, em tempo de bonança ou em tempo de derrota, ou de vitória ou se experimentando, né, o fracasso ou o sucesso, se em juízo ou se em salvação. Importa mesmo, em qualquer situação, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Deus nos capacitará para todas as coisas, por isso nós podemos confiar e descansar. Então ele fala aqui que o momento, na verdade, ele não importa. O que vai importar, na verdade, é a nossa fé em Jesus. Não importa se a gente está vivendo um tempo de fracasso, ou um tempo de sucesso, ou um tempo de paz, um tempo de guerra, mas ele diz aqui que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa assim bacana lá em Filipenses, que eu gostaria que você meditasse nessa manhã, lá em Filipenses no capítulo 4, ele diz o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é mais ou menos, né, por esse caminho aqui, tá? Não importa o momento, importa é que nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Para nós pensar e agir, para pensarmos e agirmos. As dificuldades, elas são reais, tá? Nós não estamos falando aqui nessa manhã, né, dizendo de que talvez você não tenha uma ou outra dificuldade. Não, todos nós temos dificuldades. A vida, ela é cheia de dificuldades em todos os aspectos, né, para muitos de nós. E às vezes ela se torna muito difícil para alguém, né? Às vezes para outra pessoa ela é mais fácil, mas a verdade é que todos nós enfrentamos dificuldades a um certo nível da nossa vida. Então as dificuldades, elas são reais,
e elas são inevitáveis, não tem como a gente evitar, né? A gente pode cuidar da saúde, mas a gente pode adoecer, você pode se precaver, você pode sofrer um acidente. Então, na verdade, as dificuldades elas vêm. Então, a maneira que nós vamos enfrentar as adversidades é que faz a diferença. Então, ele faz a pergunta aqui: como é que a gente tem enfrentado, né? A gente tem colocado o Deus da salvação na frente, dizendo assim: olha, Senhor, todavia eu me alegrarei, né? Ainda que aconteça isso, que aconteça aquilo, ainda que eu tenha tal dificuldade, eu me alegrarei no Senhor. Então ele fala aqui que exatamente a pergunta: como você tem feito ou como você tem enfrentado a adversidade no seu dia a dia? Então a gente precisa de levar, trazer a palavra de Deus para a nossa vida e vivermos, né, realmente a palavra de Deus na íntegra, né, na marca, ou alinharmos a nossa vida de acordo com a palavra, para que quando a gente enfrentar as adversidades, esse caráter cristão, né, impresso em nós pelo Espírito Santo, ele possa se revelar na nossa vida. Em meio às adversidades, Deus tem sido o alvo da sua confiança, né? O seu alvo tem sido Deus, tem sido Cristo. Você tem a certeza de que você pode chegar lá através de Deus, através de Cristo, que Deus pode te ajudar a vencer todas as adversidades. Muitos têm como motivo de alegria coisas, pessoas e bens materiais. Qual tem sido o motivo da nossa alegria? Irmãos, amigos, o que tem alegrado a sua vida? O que tem alegrado a sua vida é buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. O que tem alegrado a sua vida é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas vos sejam acrescentadas. Ou o que tem alegrado a sua vida são os seus bens, o que tem alegrado a sua vida são as coisas, o que tem alegrado a você talvez seja somente a sua família, somente as pessoas. Então ele, acende esse sinal amarelo aqui para nós, exatamente para que a gente nessa manhã a gente possa refletir de que a nossa alegria ela precisa de vir do Senhor. A nossa alegria ela precisa ser primeiramente o Senhor. Ele é que precisa alegrar a nossa vida, alegrar os nossos corações. Porque talvez você que esteja aí me ouvindo nessa manhã, talvez você tenha alegrado o seu coração, a sua vida, em coisas que são passageiras, que são efêmeras. Então, tudo isso vai passar, né? Tudo vai passar. E Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Jesus mandou que nós ajuntássemos tesouros nos céus, né? Jesus mandou que a gente cuidasse da nossa alma, dizendo de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. Então nós, diante disso, nós devemos pensar: qual tem sido o motivo da nossa alegria? O que tem te dado prazer? Será que são as coisas passageiras? São as viagens? São os passeios? São as festas? São as comemorações? Será que só isso que tem alegrado a sua alma? E naquele momento, às vezes, de você se alegrar com o Senhor, de você se alegrar com as coisas de Deus, permitir que a palavra de Deus, que a adoração ao Senhor, que as coisas do Senhor alegrem sua vida, você tem relegado a segundo plano. Então, que você possa refletir nessa manhã, que todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, ainda
que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, meu irmão, meu amigo, se alegre no Senhor nesse dia, se alegre no Senhor durante a sua vida, durante a sua jornada, durante a sua caminhada, ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja doendo, continue passando pela prova e se alegrando no Senhor, porque no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai te dar a paz, o Senhor vai te dar a vitória, e a sua fé e a sua confiança em Deus, cada dia ela vai ser renovada, cada dia ela vai ser aumentada. Deus nos abençoe nessa manhã, que a graça dele possa estar conosco, cobrir a nossa vida, cobrir a nossa família, para que nós possamos estar diante do Senhor. Deus nos abençoe. Quero te dizer nessa manhã de que logo mais nós estaremos aqui reunidos para o culto de adoração e louvor ao Senhor a partir das 18 horas. E dentro do culto, hoje é o primeiro domingo, nós estaremos também realizando a ceia do Senhor, o memorial pelo qual nós sempre nos lembramos daquilo que Jesus fez por nós, da sua vida entregue pelos nossos pecados, entregue por nós. Então esteja aqui logo mais à noite para que nós possamos adorar ao Senhor e celebrarmos aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu quero dizer aos irmãos que eu não tenho como, nesse momento, também verificar aqui se tem algum pedido de oração, porque eu estou transmitindo aqui do celular, então não é possível que eu veja, que eu transmita e fale com os irmãos ao mesmo tempo. Então, se você tiver um pedido de oração, eu quero dizer para você de que a gente vai estar orando depois, tá? Estaremos orando depois pelo pedido feito pelos irmãos, tá bom? Que a paz do Senhor possa estar com você nesse restante de domingo, e logo mais esteja aqui na casa do Senhor para que nós possamos juntos adorar e louvar ao nosso Deus. Deus te abençoe.